Olá, bem-vindos a mais uma edição do FIB Conversa, esse ano em parceria com o Jota. Eu sou Fábio Graner, analista de economia e analista-chefe do Jota. Tenho o prazer de entrevistar hoje o ex-ministro da Economia e do Mar de Portugal, António Costa Silva, que é engenheiro, doutor em engenharia, e foi o keynote speaker dessa segunda edição do Fórum Futuro da Regulação, realizado pelo FIB. Ministro, bem-vindo, obrigado por essa entrevista. E o senhor, na sua fala inicial, no seu discurso, fez uma análise ampla sobre a situação do mundo e um mundo em que está se desfragmentando num momento em que demanda maior cooperação entre os países. Como isso se insere nesse contexto do futuro da regulação e da necessidade de regulação? Como lidar com a necessidade de regular tantas novidades e tantas necessidades do mundo com um ambiente em que há um acirramento de conflitos políticos ao redor do mundo? Sim, é uma excelente questão, Fábio. Realmente nós estamos a viver num mundo com uma crescente fragmentação, a formação de blocos geopolíticos e geoeconómicos e, portanto, as disputas geoestratégicas, e isso torna a regulação mais difícil. O que eu defendo, e defendi enquanto era Ministro da Economia em Portugal, no Conselho de Competitividade da União Europeia, que junta todos os ministros da Economia da União Europeia, que a União Europeia devia tomar o protagonismo no sentido de contactar as outras grandes democracias mundiais, desde logo o Brasil, o México, por exemplo, o Canadá, a Índia, a Coreia do Sul, o Japão, a Austrália, a Nova Zelândia, pelo menos a nível dos regimes democráticos, para se discutir como é que se ia fazer face a essa crescente fragmentação, como é que estes países podiam defender o comércio livre, renovar os acordos entre si, como é que podiam olhar para a regulação e impedir que o desmoronamento das regras, das instituições, das leis a que estamos a assistir hoje no mundo, particularmente na área do comércio, com digamos, aquilo que o presidente norte-americano está a fazer com as guerras tarifárias, impedir que isso atingisse todo o planeta e todos os continentes. E, portanto, é uma espécie de trabalho de contenção destes danos, de desenvolvimento destas relações. Uma das questões cruciais que também defendi na altura era a questão do acordo da União Europeia com o Mercosul, com todos os países da América do Sul, que é absolutamente crucial e continua hoje, apesar da negociação que durou 25 anos, ainda há algumas objeções, sobretudo das autoridades francesas, que são incompreensíveis e, portanto, nós precisamos é de aumentar as nossas relações de cooperação, as nossas relações de comércio. Precisamos que a regulação seja uma regulação eficaz para a economia de mercado poder funcionar e criar bem-estar público e, sobretudo, salvaguardar o interesse público. E, portanto, eu via, para responder a esta fragmentação, unir os pontos que ainda podem, em conjunto, fazer a diferença. Ministro, o que torna, o senhor mencionou, de regulação eficaz, o que torna uma regulação eficaz, atuação estatal eficaz nesse processo regulatório, e quais erros deve-se evitar cometer nesse processo de regulação? Como lidar com isso? Como tornar o ambiente mais amigável ao desenvolvimento e ao investimento? Sim, isso é também uma questão muito relevante. Eu acho que a regulação tem um papel muito nobre porque é ela que articula, digamos, os interesses privados com o interesse público e propugna a salvaguarda do interesse público. E, portanto, a regulação tem que ser quanto baste. Um dos erros que os Estados não podem incorrer é a sobre-regulação. A regulação a mais, como aquela que existe, por exemplo, na União Europeia hoje, e contra a qual também eu me bati. Na União Europeia, em 4 anos, conseguiu fazer cerca de 3.500 regulamentos e depois asfixia também muito o desenvolvimento das empresas, porque eu defendo que o mercado tem que funcionar tanto quanto possível e a regulação tanto quanto necessária. E nós precisamos de regulação inteligente, às vezes cirúrgica, que ajuda a inovação, estimula a economia e defenda a concorrência no funcionamento dos mercados. O papel essencial do Estado é exatamente como aclimatar as falhas dos mercados. Os mercados às vezes falham por causa da concorrência. Nós temos hoje na Europa e provavelmente no Brasil o grande problema das grandes empresas tecnológicas norte-americanas, portanto, que atuam como um monopólio e, portanto, nós sabemos que os monopólios depois distorcem a concorrência e prejudicam os consumidores. É muito importante termos uma plataforma, também se a União Europeia, com o Brasil, o México, o Canadá, os países asiáticos, as grandes democracias tiverem uma plataforma para lidar com este problema, é um problema absolutamente crucial para o futuro. E depois é fundamental que na regulação e na intervenção do Estado se assegure a independência total dos reguladores,
Portanto, os reguladores têm que ser independentes e o que eu defendo é que eles devem ser o mais transparente possíveis. Portanto, as suas ações, ter uma plataforma eletrónica em que é transmitida, quando há casos, portanto, estar bem evidenciado quais foram as suas posições, quais são os interesses particulares que estão em jogo, como é que o interesse público foi salvaguardado, isso é essencial. E depois o Estado tem que ter um papel fundamental em proteger o empreendedorismo, proteger as empresas, assegurar oportunidades iguais para as empresas e fazer respeitar, sobretudo, os contratos que são assegurados, as concessões, os contratos de concessão, para salvaguardar o bem público. E nada melhor do que a transparência, a responsabilidade e o apego às leis e às normas para se conseguir que a regulação seja eficaz, seja segura, ao mesmo tempo que faça esse equilíbrio, assegura que o mercado funciona, produz riqueza, produz inovação e, ao mesmo tempo, o Estado está lá para colmatar as falhas e assegurar que a concorrência e o trabalho das empresas se processe normalmente. Então, ministro, quais os setores que o senhor acredita que precisam de uma regulação mais rápida, mais urgente, rigorosa, e como fazer isso nessa dicotomia de um mundo que se fragmenta mais, mas ao mesmo tempo é hiperconectado e demanda também regulações transfronteiriças? Como lidar? O que é mais urgente de se fazer e como fazer diante dessa ambiguidade que a gente vive hoje? Sim, há vários setores que me preocupam muito, que são setores nevrálgicos para o funcionamento das economias modernas. Um é o setor dos cabos submarinos e das infraestruturas de transmissão de dados. A nossa civilização, toda a informação que nós hoje usamos, 98% vem dos cabos de fibra óptica, dos cabos submarinos que ligam os continentes todos do mundo. E Portugal, com a sua centralidade no Atlântico, está hoje ligado ao Brasil, à Fortaleza, à África, sobretudo à cidade do Cabo e todo o continente africano, à Ásia, norte da África, está também ligado já aos Estados Unidos, com o cabo que a Google está a instalar e que liga os Estados Unidos, Bahamas e Portugal. E, portanto, eu fui um dos defensores, há 5 anos atrás, quando então o Primeiro-Ministro me pediu a visão estratégica para a recuperação da economia no pós-Covid, que nós devíamos apostar exatamente nestas ligações, nestas redes, porque, como o Fábio diz, nós vivemos hoje o paradigma da conectividade. As nações que vão ter sucesso no mundo são aquelas que estiverem mais inseridas nas redes globais, que é as redes de conhecimento, de tecnologia, de telecomunicações, nas redes de capitais. Agora, o que é que acontece? Nós estamos a ver crescentemente que estas infraestruturas são críticas, não há regulação sobre essa e qualquer acidente pode bloquear completamente as economias mundiais. Portanto, nós precisamos de proteger, e aí o que eu defendo é os sensores. Os sensores hoje são dispositivos que são absolutamente essenciais e, portanto, precisamos ter uma regulação para a proteção da segurança das infraestruturas críticas, particularmente estes cabos submarinos, que me parecem os mais desprotegidos hoje. Depois temos que ter a regulação do uso da inteligência artificial e da governança de dados no interior dos sistemas de inteligência artificial. É muito importante haver essa governança dos dados, haver a própria explicabilidade dos sistemas. Nós precisamos compreender o que é que a inteligência artificial faz. Eu penso que a inteligência artificial é uma tecnologia que vai mudar o mundo, vai mudar a economia, pode ter muitas aplicações que são extraordinariamente úteis, inclusive na regulação, porque são essenciais para detectar fraudes, detectar anomalias, conseguem tratar grandes volumes de dados, são essenciais para tomar decisões muito informadas com base no tratamento de toda a informação existente, são importantes para seguir as mergers and acquisitions, portanto a consolidação de empresas. Agora tem que se regular as suas aplicações, tem que se regular tudo aquilo que é a proteção do interesse dos cidadãos e ver como é que se pode compatibilizar a sua utilização com a salvaguarda do interesse público. E, sobretudo, não podem ser caixas negras que são utilizadas de forma absolutamente irresponsável. Tem que haver ética. Uma das grandes agendas mobilizadoras, que é um grande programa de transformação da economia portuguesa que temos no Plano Nacional de Recuperação e Resiliência de Portugal, que são um investimento de mais de 8 mil milhões de euros feito pelo Estado e pelas empresas. Nós temos uma das agendas que é o Centro para a Inteligência Artificial Responsável, exatamente para definirmos o que é a inteligência artificial responsável, como é que ela pode ser usada. Eu acho que isso é fulcral para o futuro, para salvaguardar, digamos, esta questão do interesse público. Depois, nós estamos muito frágeis hoje em tudo o que é a regulação dos oceanos e do funcionamento do ecossistema marinho no mundo. E isto está relacionado com outra área, que é a área das alterações climáticas, a meu ver, a maior ameaça que pende sobre a nossa espécie. E nós estamos a ver que pouco se está a progredir em termos do controle das emissões de CO2
que são absolutamente danosas para a deterioração do sistema climático da Terra. Nós inauguramos, na sequência da Conferência do Rio, foi a primeira grande conferência em 1992, nós começamos o século XX, repare, com emissões de 25 mil milhões de toneladas de CO2 e já estamos em mais de 40 mil milhões de toneladas, quer dizer, aumentamos neste espaço de tempo, em vez de conseguirmos controlar e pelo menos estabilizar, estamos a aumentar cada vez mais e não há aí um compromisso de facto entre os vários países do mundo. E nós temos que ver porque é que isto está a falhar. E muitas vezes estes acordos climáticos, porque é que estão a falhar? Estão a falhar por duas razões. É o egoísmo relativamente às gerações futuras, porque os investimentos que os países fazem são investimentos que cada um suporta, mas os ganhos são globais. E, portanto, há muitos países aí que têm mixed feelings, que não têm um empenho claro. E depois também há o que os economistas chamam os free riders, os passageiros clandestinos, aqueles que usufruem de um bem público, mas não são disponíveis para pagar. E não há realmente entendimentos sobre isso. Eu penso que tem que se repensar a regulação a esse nível, porque é absolutamente vital. Há um outro setor ainda que me preocupa muito, que é o espaço. Porque o que nós temos no espaço hoje cerca de 10 mil satélites. E os satélites que estão no espaço são fulcrais para o funcionamento das nossas sociedades, desde o GPS a tudo o que é a informação que circula no mundo. E nós temos agora, nestas próximas décadas, da OneWeb, da Starlink, da Amazon, a intenção de colocar muito mais satélites no espaço. Nós já temos no espaço cerca de 34 mil objetos que circulam, objetos perdidos. Cada vez que embatem com os satélites são perdas colossais. Foi por isso que também no âmbito das agendas mobilizadoras do Plano de Recuperação em Portugal nós temos uma grande agenda que está a utilizar a inteligência artificial para otimizar a trajetória dos satélites. E eles já têm, que é a chamada agenda Neurospace, e eles já têm contratos com mais de 300 satélites no mundo para impedir a sua destruição. Só que se não for nada regulado os trajetos no espaço, como é que isto se vai propulsionar, nós podemos ter no futuro, digamos, ameaças grandes em setores nevrálgicos da economia mundial. E, portanto, são algumas das áreas que eu penso que convém dar muita atenção. E como fazer essa regulação em nível internacional? Porque isso não dá para fazer só no plano nacional. É isso mesmo. Essa questão é absolutamente crucial, porque o que nós estamos a ver a nível internacional é que o sistema de governance internacional está a colapsar. É um sistema que foi instituído a seguir à Segunda Guerra Mundial. Atenção, como dizia o sociólogo Max Weber, quando fala dos Estados, do Estado-nação, o Estado tem um monopólio legítimo da violência. Nós não temos isso na camada supranacional. Foi por isso que foram inventadas as Nações Unidas. As Nações Unidas, pouco a pouco, estão a perder o seu fôlego, a sua capacidade de intervir nos conflitos, a sua capacidade de desenhar mecanismos que inibem a ocorrência de conflitos e, sobretudo, a sua capacidade de regular nestas grandes interações. Repare que nós vamos ter crescentemente a integração de robôs nas fábricas, nos sistemas de trabalho. Nós precisamos de regular as interfaces entre as máquinas e os humanos. Precisamos de afinar os modelos colaborativos para ver como é que tudo isto vai funcionar. E nós temos aí áreas em que a regulação num país não é significativa se não for acompanhada pelo mundo no seu conjunto. E é por isso que eu aqui mais uma vez defendo que pelo menos as democracias que estão estabilizadas consigam entre si começar a fazer caminho e depois convencer os outros países do mundo em áreas que são absolutamente críticas. Porque se nós não fizermos isso, vamos apanhar com os estilhaços dos possíveis problemas mais à frente. O senhor mencionou de regulação da democracia também, né? Sim, exatamente. Exatamente. A regulação da democracia por tudo aquilo que se está a passar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os pais fundadores têm um sistema de pesos e contrapesos, que eles chamam checks and balances, que tem funcionado, melhor ou pior, mas nós temos hoje, com o presidente Donald Trump, o maior desafio a este sistema. Estamos a ver a guerra que ele está a desenvolver relativamente aos tribunais, a usurpação que está a fazer dos poderes do Congresso, no que diz respeito ao orçamento e o que diz respeito às tarifas, a guerra às próprias universidades. O vice-presidente disse que as universidades são o nosso inimigo, que é uma frase que nós nunca esperamos ouvir na nação mais poderosa do mundo, que desenvolveu todo o seu progresso na base da ciência, da investigação, da tecnologia, e portanto estamos a viver uma espécie de idade das trevas dentro da maior democracia liberal do mundo, e isso é angustiante para o futuro, e portanto é por isso que eu digo que 2026 vai ser um ano decisivo.
E vamos ver como é que em 2026 o sistema americano vai responder, porque se a democracia americana for ameaçada e o poder dos tribunais, o poder da Reserva Federal é absolutamente incontestável, em 250 anos de história, nenhum presidente desafiou a Reserva Federal como este presidente está a fazer. Isto deixa os mercados financeiros em grande nervosismo, porque é uma interferência direta. E, portanto, quando liga isso a todo o seu comportamento, à tolerância com a corrupção, ao desmoronamento de muitas regras e das normas, repare que, quando foi o escândalo Watergate, o governo federal instituiu um conjunto de práticas anticorrupção que agora estão na gaveta. Foi este governo americano que pôs na gaveta. E, portanto, esta tolerância para a corrupção, esta incapacidade de respeitar as leis e as normas instituídas é muito inquietante para o futuro. E, para mim, a regulação também é a regulação do funcionamento das democracias, que é crucial para tudo o resto. Ministro, uma última pergunta. Como fazer a regulação, e aí a gente vem para o plano nacional, como fazer a regulação dos mercados, das atividades, sem ser capturado pelos regulados e ao mesmo tempo fomentar a concorrência e o melhor desenvolvimento do mercado? Qual é o segredo para fazer uma boa regulação sem ser capturado por um lado e também não gerar disfuncionalidades? Sim, é muito relevante. Nós temos em Portugal diferentes reguladores, em geral são reguladores com grande qualidade. Posso citar o caso da Autoridade Nacional da Concorrência, que assegura a concorrência no mercado, que é dirigido pelo professor Nuno Cunha Rodrigues, que é muito conceituado, não só em Portugal, mas na Europa, e é mestre na regulação e está a fazer um excelente trabalho. E, portanto, ele próprio já estudou, mesmo antes de ser presidente do órgão regulador, muitos casos de práticas anticoncorrenciais, de casos em que há tentativas de controlar os reguladores e, portanto, está muito prevenido para isso. A melhor maneira de evitar a captura dos reguladores pelos regulados é exatamente ter leis muito claras, portanto, a atividade do regulador muito clara, ter plataformas eletrónicas em que sejam reportados todos os casos de intervenção e sejam prestados contas à comunidade e ao público e aos jornalistas até para escrutínio. É muito importante, quando há os casos mais relevantes, esse escrutínio ser ainda maior e as explicações serem ainda maiores, e ter sempre em atenção que é fulcral este papel da autoridade, neste caso da concorrência, para prevenir atos anticoncorrenciais, porque a concorrência é fundamental para os consumidores. Nós tivemos um mercado altamente concorrencial, isso vai defender os consumidores, vai permitir baixar os custos, vai permitir generalizar a utilização de bens comuns a uma escala muito maior e vai permitir um funcionamento saudável dos mercados. E, portanto, as tentativas dos regulados capturarem o regulador falham exatamente com o código de ética que o regulador tem, com as práticas que deve seguir e com a distância que deve cultivar relativamente aos cultivados, aos regulados. Tem que ouvir os regulados, ouvir as suas questões, mas depois a decisão é uma decisão que compete ao regulador. E, sobretudo, o Estado tem que salvaguardar a independência do regulador, porque o regulador não pode ser capturado nem pelos regulados, nem pelas instâncias políticas, que se a certa altura dá mais jeito uma política, tentam interferir, como é o caso do presidente norte-americano, neste caso em relação à Fed, ao regulador, à Reserva Federal dos Estados Unidos. Isso não pode nunca acontecer, porque a independência do regulador é fundamental para assegurar a sua total isenção, para assegurar também que ele não possa ser capturado por ninguém. Ministro, muito obrigado pela participação do senhor no FIB Conversa. Obrigado.